Bom dia, pessoal. Eita, já começa assim? Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre mais uma história interessante que eu encontrei na internet. Kevin Dawes, soldado autodidata. Antes de começar, é claro, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos sobre histórias interessantes. Eu só tô fazendo esses vídeos por motivos educacionais e de entretenimento, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. A história do Kevin é bem estranha. É uma coisa assim que a gente não pensa muito que vai ter alguém que vai querer fazer isso, mas eu imagino que ele não seja o único. Então, vamos falar sobre isso. E antes de começar, eu também quero dizer que se você tem algum gatilho com guerras, armas de fogo e esse tipo de coisa, eu estou avisando agora no início do vídeo. Vamos começar. Kevin Patrick Dawes, mais conhecido como Caro, começou como um membro de fóruns online. Na maioria de seus posts, o Kevin demonstrava ser contra a polícia dos Estados Unidos e contra o governo. Ele também muitas vezes dizia que sentia que estava sendo perseguido pela CIA. Mas ele nunca explicava exatamente por quê, ele só dizia que a CIA estava perseguindo ele e estava invadindo a privacidade dele e esse tipo de coisa. Ele falava sobre criar uma roupa de proteção no estilo Homem de Ferro e ele falava sério. Não era como se ele estivesse dizendo, um dia eu quero fazer uma roupa igual do Homem de Ferro, como um cosplay, como uma fantasia. Não, ele dizia que queria ser um soldado com uma roupa inteligente, uma roupa de inteligência artificial no estilo Homem de Ferro, para se proteger do governo e para se proteger então da CIA. E ele também queria criar um satélite que perseguiria as pessoas por aí e faria lavagem mental nelas. Agora, como? Porque ele nunca dizia. Ele só dizia que imaginava que teria esse satélite gigante que ele queria projetar para atacar as pessoas. E é assim que a presença dele online começou a ser notada, né? Porque quando uma pessoa começa a falar esse tipo de coisa, você percebe ali que ela existe. Muitas pessoas tentavam questioná-lo e quando diziam assim que era impossível ou qualquer coisa assim, quando percebiam que ele estava falando sério e diziam que era impossível, ele convidava o pessoal pra briga. Dizia cara a cara assim, vamos se encontrar, briga comigo então, vem, tô aqui. Ele literalmente convidava as pessoas pra uma briga. Ele tinha muita coragem, é isso que a gente sabe sobre o Kevin. Muitos viam ele como um meme, como só uma pessoa, uma piada online, alguém ridículo que não tinha noção assim da realidade e falava essas coisas online. Mas muita gente se preocupava de verdade com a sanidade dele, e se um dia ele tentasse fazer alguma dessas coisas que ele dizia que queria fazer, ele podia se machucar e ele podia machucar as pessoas ao seu redor. Então tinha muita gente que se preocupava. Mas ele afirmou várias vezes que não tinha problema nenhum problema mental, assim. Acho que teve algumas postagens que ele literalmente escreveu que foi ao psicólogo ou psiquiatra, um dos dois, e que não tinha problema nenhum com ele, que a sanidade dele era perfeita. No ano de 2011, o Kevin respondeu a um post sobre a Revolução Libanesa e ele disse que planejava ir até a Líbia e filmar o conflito em tempo real. Ele se considerou um jornalista de guerra, acho que é esse o nome, mas ele se considerou um jornalista naquele momento e ele disse que estava preparado. Ele disse que tinha aprendido várias coisas, feito cursos de como sobreviver na guerra, ele tinha comprado todo o material de proteção, ele tinha capacete, ele tinha kit de primeiros socorros, ele estava pronto, de acordo com ele. Ele estava pronto para ser um jornalista de guerra, pronto para enfrentar ali o campo de batalha e filmar tudo e documentar tudo. Os membros do fórum, é claro, tentaram impedi-lo, mas claro que ele foi mesmo assim. Ele não dava a mínima pro pessoal nem antes, quando ele queria criar uma armadura do Homem de Ferro. Então, por que agora ele ouviria essas pessoas quando era uma coisa que era totalmente possível? Ele conseguia fazer, ele só precisava viajar até a Líbia e, de alguma maneira, se infiltrar na guerra. O Kevin disse que havia assistido tutoriais do YouTube e que, assim, ele aprendeu tudo que ele sabia sobre a guerra. Literalmente, gente. Ele assistiu tutoriais de primeiros socorros e de artilharia, esse tipo de coisa no YouTube, porque tem todo tipo de tutorial no YouTube. E ele disse que sabia o que fazer, que ele sabia lutar e sabia se proteger, e acreditava que as suas filmagens poderiam receber o prêmio Pulitzer.
Ele foi até a guerra na Líbia e criou um canal no YouTube. Mas esse canal não existe mais, já foi removido. Todos os vídeos que eu consegui aqui foi de outra pessoa descrevendo o canal dele, porque na verdade o canal em si já foi removido. Um tempo depois, ele voltou ao fórum para atualizar o pessoal e mostrar o seu canal. Ele tinha vários vídeos sobre a sua vida na guerra e ele mostrava as armas e o dia a dia, mostrava os seus colegas, as pessoas que estavam lá com ele, tudo isso. Muita gente achava que o que o Kevin queria de verdade, assim. Ninguém acreditava que ele realmente queria estar na guerra, assim, que ele realmente queria ser jornalista. Tinha gente que achava que ele só gostava da adrenalina, que ele gostava do perigo e também gostava de irritar as pessoas. Porque no momento em que alguém questiona uma coisa que você está fazendo online, que você está dizendo online, e você chama a pessoa pra briga, você quer briga, porque esse é o seu objetivo, né? Então muita gente acha que era isso que ele queria uma briga, ele queria uma batalha. E estar numa guerra ali, correr esse risco, era o que ele queria, era o que ele gostava de sentir. Ele logo deixou o posto de jornalista no combate na Líbia e ele começou a participar ativamente da guerra, como se ele fosse um soldado, como se ele estivesse lá na guerra, defendendo a Líbia. E de vez em quando ele até atualizava no canal dele, no YouTube, o número de pessoas em quem ele atirou. Alright, I take it back. They ceased firing because NATO showed up and started bombing them. Minor injuries, the heaviest casualties you saw me go with. All in all, not a bad day. Got one. Okay, good times. Eu não tenho esse número, eu não encontrei esse número em lugar nenhum. Mas é uma coisa que dizem que ele fazia no canal. Ele dizia, hoje eu atirei a pessoa número 25, sabe? Esse tipo de coisa. Outra coisa bem mais preocupante que o Kevin dizia que estava fazendo era ajudando na parte médica. Ele dizia que tinha trabalhado como enfermeiro de guerra e como médico de guerra e como cirurgião. Tinha fotos dele fazendo cirurgias. Até histórias, eu achei bem interessante essa parte, tem histórias de um jornalista brasileiro chamado André Lyon, eu acho que assim se pronuncia, André Lyon, que estava documentando sobre a Revolução, viu o Kevin trocar o torniquete de um homem ferido e o Kevin continuou a trabalhar ali na cirurgia, tipo, o cara viu o Kevin fazer isso e acho que até ele tirou algumas fotos do Kevin ali na área médica. O Kevin continuou a participar do conflito durante meses. Não se sabe se ele voltou pra casa quando o conflito terminou ou se ele voltou pra casa por algum outro motivo, talvez porque ele ficasse sem dinheiro. Mas, eventualmente, ele voltou pra casa e ele tava cheio de dívidas, porque ele só usou o cartão de crédito nesse tempo na Líbia. E ele precisava ainda comer, né, e dormir em algum lugar, se ele não tivesse dormindo com o pessoal, os outros soldados. Ele tentou fazer uma vaquinha pra se reerguer depois que ele voltou dessa viagem, mas ele só conseguiu $30. Eu achei isso hilário, porque ele só conseguiu $30. E ele também foi banido do fórum onde tudo começou. Não permitia mais a presença dele lá. Ele era considerado uma pessoa perigosa até, de certa maneira, lá naquele chat. Por algum motivo, alguém em algum lugar, não se sabe exatamente como, nem onde, sugeriu que ele fosse pra Síria, para participar da guerra na Síria. E em 2012, ele foi. Porém, na Síria, ele tinha bem menos acesso à internet e pouquíssimo tempo depois, em outubro de 2012, ele foi dado como desaparecido. A maioria das pessoas achavam que ele estava morto e que ele provavelmente quis lutar com os sírios e se machucou ou algo assim e foi dado como morto. Mas, na verdade, o Kevin não havia sido permitido entrar na Síria no início. A história verdadeira é que ele viajou até a Turquia. Da Turquia, ele atravessou a fronteira ilegalmente e quando foi pego, ele foi preso. E ele ficou preso durante 4 anos. Em abril de 2016, o Kevin retornou e depois disso, ele resolveu ficar em silêncio. A presença online dele meio que diminuiu. Ele tentou escrever um blog, mas eu também não achei esse blog. Dizem que nesse blog ele narrava suas experiências na Síria, ele falava sobre como era ser um prisioneiro de guerra e esse tipo de coisa, o que é bem interessante, né? Realmente assim, é uma coisa que a gente não vê todo dia, mas que ainda foi
uma decisão que ele tomou sozinho. Ele sabia dos riscos, ele não foi obrigado a ir até a Síria. Ele não era trabalho dele ir até a Síria, nem nada disso. Ele foi porque ele quis. E o que ele queria mesmo era adrenalina, e se ele queria, ele conseguiu. Agora, com o seu silêncio, muita gente acha que ele desistiu disso, e talvez ele tenha até procurado ajuda, né? Talvez tentar descobrir qual era o problema que levava ele a querer tanto procurar adrenalina o tempo todo, né? Procurar essa fonte de violência o tempo todo. Mas é isso, pessoal. Essa é a história do Kevin, soldado autodidata. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos quase todo dia. Muito obrigada, então, se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!